Olá, gente, tudo bem? Vamos às nossas correções, tá? Da última atividade que nós fizemos. Atividade 5. Qual é o intervalo altimétrico entre as curvas de nível do intervalo da apresentação do perfil topográfico que você fez anteriormente? O intervalo é de 50 metros, tá? Isso é o ideal, é a resposta. E esse intervalo é sempre o mesmo em todas as linhas de sua representação? É uma característica desse tipo de representação, mas lembra que a prof falou para vocês que isso pode variar? Uma hora pode ser de 50 a 50, outra hora de 100, então isso pode variar. Na letra B, e na carta topográfica, há áreas onde as linhas estão mais próximas umas das outras? Por que isso ocorre? Né? A prof falou que quando as linhas estão mais próximas, significa que é muito inclinado. Então, se há linhas próximas, né? Sim, algumas partes do terreno, elas são mais inclinadas, são mais íngremes, por isso que as linhas ficam mais próximas. Na atividade 6, quais são as principais diferenças entre os mapas produzidos atualmente e aqueles produzidos lá nos primórdios? Vocês podem ter colocado várias características, eu elenquei algumas aqui. Atualmente, os mapas são elaborados pelos cartógrafos com base em informações obtidas por meio de fotografias aéreas, imagens de satélites, instrumentos mais modernos. E antigamente, a cartografia, os mapas eram elaborados pela observação, através de viagens, então eles iam viajando, iam desenhando, iam gravando aquilo em cerâmicas, papiros, e só posteriormente passou para o papel, mas era feito de uma forma muito arcaica. Na letra B, qual é a importância das fotografias aéreas e das imagens de satélite para a produção dos mapas? A gente sabe que atualmente toda essa modernidade de mapa é graças a quê? Graças a essa modernidade. Então, as fotografias aéreas e essas imagens de satélite são recursos que conferem uma maior precisão técnica. Então, o meu mapa ele fica, vamos dizer assim, muito mais próximo da realidade. Lembrando que nunca vai ser igual à realidade, mas a gente consegue ter um maior detalhamento das imagens e daquilo que eu quero observar. Os testes, o teste 1 vem falando que a linguagem cartográfica é essencial para a geografia, e nesse âmbito, considere as afirmações a seguir. 1. O mapa é uma reprodução idêntica da realidade. Eu acabei de falar na questão 6 para vocês que nunca vai ser real. Então, a questão não estava errada. Se a questão não estava errada, então eu já poderia eliminar aqui a minha letra C, que não ia ser, porque ela fala que a 1 é verdadeira. Então, já sei que a C não é. Na questão 2, fala assim: são elementos que compõem mapas: escala, projeção cartográfica, símbolo e convenção e título. Possivelmente, a 2 é verdadeira. Se a 2 é verdadeira, então eu tenho aqui letra A, que tem a 2, e letra D. Por que a Pro está fazendo isso? Porque é importante vocês saberem como fazer testes. Muitas vezes a gente acha teste muito fácil, mas a gente tem que prestar atenção. Então, se é a letra A ou a letra B, pode estar certo. A questão 3 fala: a escala é a relação entre a distância, o comprimento do mapa e a distância real, correspondente à área mapeada. Sim, o tamanho real ele é reduzido e colocado no papel. Então, é verdade. A escala é essa relação. Se a 3 também é verdade, então logo eu descubro o quê? Eu descubro que a minha resposta correta é a letra D, pois apenas 1 e 3 são verdadeiras. Agora, na questão 2, para ler e interpretar mapas corretamente, deve-se identificar e analisar os diferentes elementos gráficos utilizando as representações cartográficas. Como vimos, a escala é fundamental para um mapa. Afinal, ela indica. O que a escala indica? É isso que está falando esse teste. O tipo de representação da superfície esférica em plano, a escala está falando? Não, isso é projeção cartográfica. Letra B. A localização de um fenômeno na superfície terrestre. A escala está falando de um fenômeno? Não. Letra C. O nível de detalhe das informações representadas. Olha, essa já falou uma questão melhor dos detalhes, né? Que a gente viu da escala, quanto maior ou menor
os detalhes são representados. E na letra D, os diferentes elementos gráficos utilizados no mapa. Só através da escala eu já vejo vários elementos? Não. Resposta correta, letra C, que fala do detalhamento das informações, tá? O teste 3, ele pede para vocês analisarem o perfil topográfico e marcarem a resposta sobre a interpretação correta. Na letra A, fala que o ponto A é a representação dessas linhas largas, significa que é íngreme. Não, a Pro já falou, quanto mais larga, mais plano, quanto mais próximo, mais íngreme, então letra A está errada. A letra B fala que a parte mais aplanada, ou seja, mais plana, está no ponto B, está errada. No ponto B é a parte mais íngreme, pois as linhas estão mais próximas. Na letra C fala que todos os pontos localizados sobre uma mesma linha curva representam igual altitude. Se estão na mesma linha, estão na mesma altitude. Está falando da representação na mesma linha. Então, aqui, essa parte aqui que está na mesma linha, representa a mesma altitude. Na D, as curvas de nível foram traçadas de 10 em 10 metros, variando de 0 a 100. Tá de 10 em 10, gente? 0, 20, 40, não. Tá de 20 em 20, tá errada a resposta correta, a letra C. Na questão 4, no teste 4, fala do GPS, tá? E aí fala que os sistemas de GPS são capazes de indicar e organizar informações sobre diferentes congestionamentos e sobre o uso do funcionamento desse aparelho, desse aplicativo no celular, é correto afirmar que, letra A, se trata de um sistema de localização que se baseia no uso da internet, só usa a internet e consegue funcionar, não precisa de nada de informações posteriores. Errado. Letra B, são tecnologias associadas ao sobrevoo de drones e aviões. A gente está rodando no carro usando GPS e tem um drone, um avião fazendo isso? Não. E as informações elas vêm através de ondas de rádio, através de satélites. É assim que funciona. Letra C. Por utilizar a rede de telefonia, os aparelhos de GPS funcionam apenas em áreas urbanas. Não usa telefonia, usa rádio e satélite. Letra D. Em um mapa digitalizado são inseridas informações obtidas via satélite sobre a localização do usuário. Sim, usa-se a informação baseada em via satélite. Então, satélite e ondas de rádio são os mais usados pelo GPS. E aqui, quando fala de mapa digitalizado, significa do mapinha que aparece ou no computador, ou no próprio aparelho de GPS, computador, onde você estiver usando. Fechou? Agora nós vamos corrigir a letra A e a letra B da lição de casa do exercício 3, porque a letra C eu pedi para vocês me enviarem e já estão me enviando, tá? A letra A, qual é o intervalo altimétrico entre as curvas de nível? O intervalo é de 50. O que pode ter acontecido é algumas pessoas terem falado que é 100. Mas é 100, ó, 0, 100, 200, 300. Não é 100, porque nós temos uma linha aqui, ó. Essa linha não precisa vir com o número, mas a gente observa que ela foi traçada. E se ela foi traçada, ela tem que ser contabilizada. E se essa linha está no meio entre o 0 e o 100, significa que é 50. Então, aqui 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300. Qual é o intervalo? De 50 em 50. Fechou? Letra B. De acordo com o que estudamos, quais dos dois morros apresentam um terreno mais inclinado? Aqui a gente tem, né, a Praia Vermelha e a gente tem o Morro do Pão de Açúcar. Qual apresenta mais inclinado? É a Praia Vermelha ou o Pão de Açúcar? O Pão de Açúcar, gente. A gente já viu que quanto mais próximo às linhas, mais inclinado. Então, aqui fica claro que o Pão de Açúcar é mais inclinado do que a Praia Vermelha, do que o Morro da Urca, na verdade, né? Aqui está o nome das praias, mas o nome dessa inclinação é Morro da Urca. É muito mais inclinado o Morro do Pão de Açúcar do que o Morro da Urca. Por quê? Por conta dessa curva de nível, só de visualizar eu já sei que quanto mais próximo, mais inclinado. Finalizamos aqui.
tá? Um beijo para vocês e até uma próxima videoaula.